Estamos no capítulo 8 de Daniel e Deus continua mostrando o futuro das nações, como já fez no capítulo 2 e no capítulo 7. Esses capítulos 2, 7 e 8 são paralelos. No capítulo 8, Daniel vê um carneiro com 2 chifres, um mais alto do que o outro. Ele avança de forma irresistível para o norte, para o sul e para o ocidente, versículo 3 e 4. O anjo diz a Daniel que esse carneiro com 2 chifres é o império Medo-Persa, que conquistará a Babilônia e se transformará também no Senhor do mundo, construindo um vasto império. O chifre maior é Ciro, o persa, que domina os medos, se tornando o imperador dos 2 povos, né, medo-persas. E esse Ciro é muito importante para a história bíblica, porque é quem faz um decreto libertando os judeus do cativeiro babilônico. Essa profecia já havia sido proclamada por Isaías há mais de 200 anos antes. Deus já sabia o nome de Ciro, 200 anos antes, mais de 200 anos antes dele nascer. O Império Invencível se engrandeceu, né? O Império Invencível simbolizado pelo carneiro. Versículo 4 diz, né, que ele se engrandeceu. E esse engrandecimento foi o prenúncio da sua queda, como foi o prenúncio da queda de todos os impérios. Provérbio 16, 18 diz que a soberba precede a ruína. Portanto, logo em seguida nós temos, né, no versículo 5 e 7, um bode com um chifre insigne, ou seja, notável, em outras traduções, um chifre muito grande, entre os olhos, percorrendo a terra sem tocar no chão, e destrói, quebra os chifres do carneiro, que é o Império Persa, né? O anjo diz que esse bode é o rei da Grécia. Qualquer livro de história geral fala de Alexandre o Grande, o rei da Grécia, que conquistou um vasto império em um período curtíssimo, por isso fala que o bode vinha sem tocar no chão, foi rápido, mas morreu parece que com 30 anos, né, de uma morte bastante inesperada. O versículo 8 diz, né, que esse bode, ele, no auge da sua força, no seu apogeu, o seu chifre foi quebrado. E no lugar desses chifres, surgiram outros 4 chifres. Qualquer livro de história mostra que Alexandre morreu inesperadamente. E o seu império foi dividido entre 4 reinos, né, simbolizado pelos 4 chifres. Versículo 9 a 12 diz que de um dos chifres, saiu um chifre pequeno que se engrandeceu, usurpou o lugar de Deus, perseguiu seu povo, profanou o templo de Jerusalém, tirou o sacrifício, lançou a verdade por terra. E o livro de Macabeus fala de Antíoco IV, da dinastia Seleucida, fundada por Seleuco. Seleuco é um dos herdeiros desses 4 reinos, né, do Império Grego, esses 4 reinos que têm sua origem na divisão do Império Grego. Então ele é um desses herdeiros desses reinos, de um desses reinos. A história mostra, né, os Macabeus, primeiro e segundo Macabeus mostra isso, e história geral também tem livros que mostram isso, que esse Antíoco IV invadiu Jerusalém, profanou o templo, tirou o sacrifício, aliás, sacrificou até porco, impôs uma outra religião, matou muitos judeus e foi expulso graças à resistência do exército formado por Judas Macabeus, que Judas Macabeu era um sacerdote. Daí o nome do livro, primeiro e segundo Macabeus, que conta a história, né, dessa guerra contra Antíoco. Diz os livros de histórias que ele morreu de uma morte horrível. Não foi nem batalhas, morte natural, né, de uma morte horrível, uma doença horrível. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a Bíblia. Ele é um dos anticristos. Anticristo é aquele que se opõe a Deus.
No capítulo 7, nós falamos do anticristo. Do anticristo, é uma figura, é um homem que virá antes da segunda vinda de Cristo. No 1 João 2, o apóstolo fala dos anticristos. Ele fala que aquele que ensina que Jesus não veio em carne é um anticristo. Ou seja, essa era a doutrina que estava sendo ensinada na época, né? O docentismo. Mas qualquer falso profeta, qualquer um que ensina a doutrina contrária à palavra de Deus é um anticristo. Mas em seguida o apóstolo João fala do anticristo, que o anticristo virá. Segundo Tessalonicenses 3 e 4, também o apóstolo Paulo fala desse anticristo que virá para tentar usurpar o trono de Deus, com sinais, prodígios e muita mentira. E o versículo 8 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que esse anticristo será aniquilado pelo sopro da boca de Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então, essas revelações de Daniel mostram, né, algumas nações que foram importantes para a história da salvação. A mais importante, Israel, porque Israel foi a nação escolhida estrategicamente para trazer Cristo ao mundo, para mostrar ao mundo pagão quem é Deus e para mostrar que a salvação vem de Deus, de Jesus Cristo. E a salvação veio da onde? Dos judeus. Então, Israel era a menina dos olhos de Deus, a nação escolhida para trazer Jesus Cristo ao mundo. Mostra a Babilônia, o local onde Israel estava no cativeiro. Esse cativeiro foi anunciado pelos profetas. Era uma forma de purificar o povo que vivia longe de Deus. Essas revelações mostram também o Império Persa, né? Que foi o império que libertou o povo, né? Através de Ciro, libertou os judeus da Babilônia. Essas revelações mostram o Império Grego, né? Nas conquistas, eles ensinaram a língua grega. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, todo mundo falava grego. Isso foi fundamental para proclamar o Evangelho. O Evangelho foi escrito em grego. Essas revelações mostram o Império Romano, o império que uniu o mundo através das estradas, das pontes, que trouxe a paz ao mundo naquela época, facilitando a pregação do Evangelho. Então, o que Deus estava falando para Israel é o seguinte: vocês vão ser libertos e Deus vai usar nações para formar o cenário, para montar o cenário da vinda do Salvador. Deus vai usar o Império Persa, como já disse, Deus vai usar o Império Grego, Deus vai usar o Império Romano para isso. E Jesus Cristo veio exatamente quando o mundo estava preparado. Ele veio na plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo. Ele veio e estabeleceu o seu reino. Porém, como ele mesmo disse, o mundo jaz no maligno. Vivemos o já, mas o ainda não. O reino chegou, mas ainda não plenamente. Chegará plenamente na segunda vinda de Cristo, quando ele virá para aniquilar todos os seus inimigos, inclusive o anticristo, que virá antes da segunda vinda dele. Aniquilará todos os seus inimigos para reinar com os seus para sempre. E assim se cumprirá a profecia de Apocalipse 5, 12, 13. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há, dizer ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre.